Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um, eu diria que é uma palavra final, meio fora da linha, eu não sei como é que a gente vai, vou colocar o título desse negócio aqui, porque se trata de uma entrevista, entretanto ela vai contar com a participação do meu, como é que se diz, co-host, o Hitomi-chan, juntamente com o nosso convidado. Não vai pra varanda, cara. Bom, vamos começar aí. Apresentando-se oficialmente aqui, meu pseudônimo aqui, igual o do Cliff, o meu chama Hitomi. É coisinha de desenho chinês, então eu sei que não dá pra levar a sério. Mas vamos lá, cara. A gente vai ter que se apresentar aqui, cara. Eu vou começar com... Acho que ele já falou um pouquinho com você, que vai ter que ser uma espécie de questionário, né? Sim, então, sim. Acho que já dá pra eu começar com a primeira pergunta, que é assim... Eu acabei maratonando aquela lista, aquela playlist, como é que você contou a sua história de vida, como é que antes você defendia a ferro e fogo, a religião, e hoje você é um cara, vamos dizer assim, esclarecido, né, que é ateu, tudo. Cara, uma coisa que eu fiquei prestando atenção é que você não conseguia levar muito a sério que, por exemplo, assim, toda igreja você tinha que passar por algum ritual, sabe, um tipo de batismo, e meio que não dava pra levar isso a sério, porque, em tese, todas as igrejas seriam referentes ao cristianismo e o que você fez em uma não serviria na outra, é anulado, então... Exato. Aí também fora que... Aí eu vi também que, por exemplo, assim, uma coisa que você não conseguia levar a sério também é que o que os pastores falavam era... não batia com o que estava escrito na Bíblia, tudo, então você dava pra sentir que você se sentia um pouco enganado. Cara, tu pensa que, por exemplo, tu conseguiu sair desse problema graças à internet, informação, e como é que você acha que como é que é esse problema pra quem não tem muito acesso à informação, assim? Sabe, tipo, até tem, porque todo mundo tem celular e internet hoje em dia, mas não tem muito como saber, entendeu? O que você acha disso aí? Você acha que isso ainda contribui pra algumas pessoas ficarem enganando a turma ainda? Olha, eu te diria que a internet, ela deu uma grande cooperação nesse processo todo. Por causa da facilidade de informações que ela nos traz. Ao mesmo tempo que ela nos traz essa facilidade, ela também apresenta os seus perigos. Porque você tem que... nem toda informação é informação de verdade, né? Você tem também desinformação. Então você tem que sempre buscar conhecer as fontes e conhecer... ter um pouco de malícia para lidar com a internet. E assim, nos dias de hoje eu acho que existem muitos canais, muitas pessoas se propondo a trazer esse tipo de discussão para as redes sociais, para a internet, YouTube, e eu acredito que sim, isso tem colaborado para despertar muitas pessoas para olhar as informações e aprender a viver nesse mundo real, né? O mundo real, o mundo físico que nos rodeia, o mundo que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Sim. Não, certo. E referente a essa informação, você acha que, por exemplo, é mais fácil você acabar caindo em alguma mentira na internet? Ou, por exemplo, você acha que é bem esclarecido uma pessoa que quer... Tipo assim, eu quero buscar a tua informação, será que eu acredito numa mentira? Você acha que é mais fácil você encontrar a verdade ou, sei lá, algum grupo aí de maluco aí inventando alguma coisa? Como é que você pensa nisso aí? Olha, pela minha experiência, eu te diria o seguinte, existe uma questão muito importante que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a internet, ela deu voz para todo mundo. Então houve um tempo em que algumas conversas ficavam restritas à mesa de bar. Então eram poucas as pessoas que tinham acesso. Você precisava ter um certo poder aquisitivo. Nos primeiros anos da internet, é óbvio que ela não era acessível para todo mundo. Ainda hoje, pelo menos no Brasil, ela não alcança a maioria da população. Mas o fato é que essa facilidade de comunicação, ela deu voz para muita gente. Então, se nós pensarmos que os religiosos são maioria no mundo,
Obviamente, na internet eles também são maioria. Então, se a gente for pensar de um ponto de vista da competição entre aqueles que estão informando do ponto de vista religioso e outros que estão informando do ponto de vista científico, então quem está do ponto de vista científico está numa tremenda de uma desvantagem competitiva, simplesmente por essa questão de volume e de porcentagem daqueles que defendem a crença, a religiosidade, e daqueles que defendem uma coisa mais cética, mais científica. Eu não estou certo de conseguir responder adequadamente essa sua pergunta. Não, acho que eu consegui entender bem. Eu achei interessante um ponto que o Renato comentou aí, a respeito da quantidade de pessoas religiosas que tem em comparação com pessoas que procuram ver as coisas de maneira mais cética, posso dizer dessa forma. A que você se deve a isso? Por que você acha que existe essa diferença tão grande, sendo que hoje em dia, teoricamente, temos um acesso à informação tão explanado? Eu te diria o seguinte, o que nós observamos é o seguinte, a crença em uma religião, em uma divindade, ela é compulsória. Automaticamente você já é ensinado a crer em alguma coisa, em alguma divindade. Então isso acontece na maioria das famílias, especialmente se nós levarmos em consideração que o nosso país tem uma maioria católica e temos aí um crescimento das religiões evangélicas aí absurdo. Segundo os estudos recentes aí, acho que nos próximos 20, 30 anos os evangélicos tendem a ser maioria no Brasil. Então, como isso é uma coisa que já é ensinada desde pequeno, você nasce, você cresce, você já é de pequeno, você é ensinado dessa forma. A acreditar que existe um Deus, que existe um papai do céu, que você tem que obedecer papai e mamãe, senão o papai do céu fica triste. E aí até você crescer, amadurecer e ter discernimento suficiente para fazer suas próprias escolhas, e considerando que existem uma série de fatores sociais que te fazem viver em comunidade, essa ideia de você viver numa comunidade religiosa, ela é muito própria do ser humano. Viver em comunidade, ter um grupo, ter uma identidade. Então, para você abrir mão disso é uma coisa muito difícil. Então, por essas e outras razões, eu vejo que isso justifica a minoria dos céticos e como essa predominância dos religiosos vai perdurar ainda por muitas e muitas décadas, e talvez é muito improvável que isso venha a mudar. Perfeito. Renato, eu não sei se o Hitomi te perguntou a respeito da sua trajetória, mas eu queria que você também, se você não respondeu a isso a ele, respondesse como é que foi a sua trajetória, bem resumidamente, e eu queria que você também dissesse pra gente, eu tô fingindo que eu não tô te conhecendo aqui, caso você passou por alguma religião, como foi a sua experiência? Só uma coisa aqui só pra matar esse assunto do ceticismo na internet. Olha, acho que assim, nem quando você cresce assim, às vezes dependendo do caso você desenvolve um certo discernimento. Quer dizer, acho que todo mundo desenvolve, mas não é todo mundo que vai utilizar, entendeu? É igual o que tem na alegoria da caverna de Platão. É muito mais fácil, sei lá, você acreditar por anos e anos numa mentira do que... Quer dizer, você acreditar que aquilo ali é verdade, do que você engolir o fato de que talvez por boa parte da sua vida você acreditou numa mentira, que é igual que tem na caverna de Platão, né? Meio que quase matariam a pessoa que quisesse levar eles pra fora da caverna. Acho que seria mais ou menos a mesma coisa, mesmo quando alguém consegue um certo raciocínio assim, nem é todo mundo que vai
preferiu optar por esse caminho. Às vezes a pessoa já está num certo nível de condicionamento. Mas não, pode falar aí agora, pode soltar a sua história até para quem está te ouvindo pela primeira vez e conhecer um pouquinho melhor do seu lado. Bom, vamos lá, eu nasci na Zona Sul de São Paulo, eu tenho 55 anos e eu vou focar bem na trajetória religiosa. Aos 14 anos de idade, o meu pai, ele era pai de terreiro, ele frequentava e desenvolvia a religião da Umbanda. E eventualmente eu ia com meu pai também, porque era bastante comum era e ainda é esse sincretismo religioso entre católico e religiões de matriz africana. E o que acontece? Aos 14 anos eu ingressei na Igreja Católica, assim, digamos, de forma deliberada. Ou seja, eu quis ir. Eu fui para a Igreja Católica, comecei a participar de grupo de jovens. Depois de alguns meses eu me tornei um líder do grupo de jovens. Estudei o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, me tornei um catequista e me dediquei ali por pelo menos uns 3 a 4 anos. E o que aconteceu? Eu tenho, digamos assim, o que chamavam de uma natureza subversiva. Eu queria fazer algumas inovações na Igreja Católica, observando alguns modelos evangélicos, e acabei tendo eu entrei em rota de colisão com o padre da igreja. E a gente acabou tendo algumas desavenças. E eu comecei a fazer muitos questionamentos dentro do catolicismo com relação a algumas práticas religiosas. E não demorou muito tempo, eu passei a ser uma pessoa não muito querida. E eu fui convidado pelo padre a pegar minhas malinhas e sumir da Igreja Católica. E foi exatamente o que eu fiz. E nesse meio tempo, a minha irmã estava tendo seus primeiros contatos com o pessoal da Igreja Evangélica. Foi onde eu acabei conhecendo a doutrina evangélica protestante. Acabei me batizando e seguindo aí na religião evangélica. Então a primeira igreja que eu fiz parte era uma igreja pentecostal muito, digamos, a maioria eram jovens, tinha muito, mas muito jovens. Tinha um grupo, uma banda muito bem equipada, com músicos muito competentes. Então, e como eu também era da área da música, tinha uma banda, então aquilo tudo acabou por me conquistar. Então, a música evangélica tem assim um poder arrebatador. Quem ouviu e quem conhece sabe do que eu estou falando. E aí eu comecei a trilhar ali o meu caminhar dentro da igreja evangélica protestante. Mas, como vocês até mencionaram lá no começo, eu fui praticar a minha religião de uma forma muito, muito honesta. Eu queria realmente, como muitos dizem, eu queria servir a Deus. Eu queria fazê-lo. E para servir a Deus, obviamente, você tem que conhecer a vontade de Deus. Para conhecer a suposta vontade de Deus, você tem que ler a Bíblia. É a Bíblia que, segundo se crê, é aquele livro que expressa a vontade de Deus. Então, você tenta seguir esse livro sagrado. E quando eu percebi logo no começo da minha carreira, eu vi que os próprios pastores que estavam ali, eles não queriam seguir o que estava escrito. Então, é muito estranho isso. E hoje, depois de... Já fazem... Eu pratiquei a religião evangélica durante 25 anos e faz mais de 10 que eu abandonei. Então, o que acontece? Nessa experiência de vida, eu pude observar nitidamente que as pessoas dizem que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Mas, na verdade, isso tá tão distante da verdade quanto Marte está de Saturno ou de Júpiter. Está muito longe. Então, é aquela história. Você lê uma coisa, mas você faz outra. Então, esse tipo de
de discrepância sempre me incomodou muito. E por conta disso eu alcancei muitas inimizades dentro da comunidade religiosa. Uhum. Faz, entre aspas, faz sentido, né? Porque a gente pode pensar que a partir do momento que você tem um ponto de vista que difere das pessoas, ainda mais quando você teve uma convivência com elas, e a partir do momento que você apresenta um pensamento diferente, é normal que as pessoas queiram, entre aspas, se afastar de você ou até mesmo te repudiar. Não é verdade? Tá, pode falar. Hoje eu sinto esse repudio. A igreja foi a primeira que me repudiou, mas repudiou de forma muito clara. E depois, em seguida, foi a minha própria família. Sua família é composta de religiosos? Sim, sim. Irmãos, irmãs. Então, a nossa. A gente não pode entrar em certos assuntos porque realmente não. É difícil você conversar, porque o que acontece? Quando você vai conversar com uma pessoa, você tem uma ideia, tem um ponto central de uma discussão, você tem um argumento, você tem que traçar uma ideia e desenvolver um argumento em cima dos pontos de vista, da sua defesa, da sua ideia, do seu pensamento. E geralmente com religioso isso não pode ser feito. Não dá para fazer. Porque você confronta eles de forma lógica, de forma direta, e eles acabam por se sentir muito ofendidos. Então, vocês certamente ouviram dizer que religião e política não se discute. São assuntos que não podem ser discutidos. Mas, por qual razão a gente não pode discutir? É justamente porque eles não querem ser confrontados num dogma, numa coisa que, uma vez definida, não pode ser mudada em hipótese alguma, né? Entendo. Renato, eu gostaria que você dissesse pra gente há quanto tempo você vem estudando esse pensamento mais científico e quais foram os pontos cruciais que fizeram você bater o martelo para que talvez um Deus não exista? Ok, excelente pergunta. Bem, olha, nos últimos anos da minha prática religiosa, aconteceu uma circunstância muito especial. Foi no ano de 1995. Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Caieiras, e por conta de uma situação profissional, eu fui transferido com minha família para uma fazenda no sul de Minas Gerais. Uma cidade chamada Camanducaia, a 24 quilômetros do centro da cidade. Uma cidade pequeníssima, uma cidade pouquíssimo desenvolvida. E o que acontece? Nesse período, eu fiquei lá de 95 a 2002. Então, embora ainda religioso, eu fiquei fisicamente distante da comunidade. E esse distanciamento começou a me dar a oportunidade, porque eu tinha muito tempo de sobra, me sobrou muito tempo para ler e estudar. E eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre a minha própria crença e a minha própria religião nesse período. E uma das coisas que começou a me incomodar foi que eu comecei a estudar um assunto muito delicado da religião, que é a predestinação. É uma das doutrinas mais complexas da Igreja Protestante. A predestinação, em suma, define que Deus escolheu algumas pessoas e as outras ele não escolheu. Então, aquelas que ele escolheu vão ser salvas e o resto vai para o caldeirão. Então, eu comecei a estudar esse assunto e comecei a... Só um segundo, só te cortando. Só te cortando porque talvez para algumas pessoas que ouçam a gente isso não tenha ficado muito nítido. Esse ponto da predestinação que você mencionou, ele é uma doutrina ou ele é uma
uma passagem bíblica, alguma coisa que você encontra com facilidade na própria Bíblia, ou é algo mais difundido pelos pastores? Olha, a predestinação é uma doutrina muitíssimo conhecida. Eu vou te citar para você algumas igrejas que eu sei que tem publicações, livros e estudos no mercado sobre o assunto. Igreja Batista, Presbiteriana, as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, principalmente, todas elas têm publicações de seus pastores tecendo, explanando a doutrina da predestinação. Então, aí quando você começa a examinar a coerência dessa doutrina, aí eu comecei a entrar um pouco em parafuso. Por que eu comecei a entrar em parafuso com algumas coisas? Quando eu falo entrar em parafuso, é quando você começa a pensar, a raciocinar, e o raciocínio não faz sentido. Ele não faz sentido. Aí você tem que fazer um malabarismo mental assim supremo, um salto triplo carpado mental, e para tentar equacionar aquele raciocínio, e você não consegue. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas que coisa, como é que pode? Como é que pode Deus... então, já que se Deus escolhe, então está escolhido. Se está escolhido, não pode ser mudado. Então, a gente não tem que fazer nada para que isso se concretize, já que está tudo escolhido e definido. Ou seja, é uma coisa, é um chamado determinismo, né? E aquilo começou a me incomodar. Esse assunto começou a me perturbar e eu comecei a estudar ele profundamente. E eu comecei a perceber algumas incoerências e, digamos, verdadeiras contradições dentro da Bíblia. E aí a coisa começou a ir para um lado e para o outro. Aí eu acabei esbarrando numa outra condição, que é um problema teológico grave que existe dentro da Bíblia, que é o problema do arrependimento de Deus. Porque o arrependimento de Deus ele tem tudo a ver com a predestinação. Porque o que acontece? Quando você tem a capacidade de escolher previamente qualquer coisa, isso pressupõe que você tem conhecimento eterno. Se você pode escolher previamente as coisas, eu vou escolher essa pessoa porque essa pessoa vai me servir, essa pessoa vai ser boa, essa pessoa vai ser fiel. Então se pressupõe que Deus ele tem alguns atributos que a maioria das igrejas cristãs atestam e defendem, que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E aí quando você pensa, bom, se ele é onipotente, ele tudo pode. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ok? Isso é o que defende a doutrina católica e a doutrina protestante. Mas quando você vai ler a Bíblia, você encontra dezenas de passagens que mostram exatamente o contrário. Você percebe nitidamente, especialmente no Velho Testamento, que o Deus hebreu, no caso, ele vivia se arrependendo. Ele fazia uma coisa, daqui a pouco ele, eu tô arrependido, vou dar um Ctrl Alt Del nessa bagaça toda aqui e vou começar tudo de novo. E daqui a pouco passa... Por exemplo... Não, só um segundo. Eu lembro, por exemplo, que existiam vezes em que o antigo Israel faziam coisas consideradas abomináveis. Ele punia alguns, mas outros que se arrependiam ele não punia. É esse tipo de relato que você se refere? Na verdade, não. Eu vou citar alguns para você. O primeiro relato, ele... Tá me ouvindo? Tô, ok, tranquilamente. Perfeito. O primeiro relato ocorre após o evento do dilúvio. O que acontece? Quando
quando o dilúvio é anunciado, o que acontece? A Bíblia diz que, segundo ela mesma, é Deus falando assim, que eu me arrependo de haver feito o homem, destruirei toda a substância que criei. E vou começar no caso, com Noé, eu vou começar, o Ctrl Alt Del, eu vou começar de novo com você, Noé. Vou começar uma nova geração, com você, sua mulher, seus filhos, sua família e um casal de cada animal. Essa é a história que a Bíblia descreve. Mas aí é muito curioso, porque se nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, por que ele destruiu todos os animais? Que culpa, que relação tinha entre os animais e os humanos que pecaram? Os animais não fizeram nada, mas morreram do mesmo jeito, coitados. Aí o que acontece? Aconteceu esse problema. E a coisa vai para diante. Aí quando chega lá na frente, eu vou citar pelo menos uns 2 ou 3 exemplos para você. Por exemplo, quando no livro de Êxodos, quando Moisés subiu ao monte, há aquele famoso relato das pessoas, do povo hebreu. Eles fizeram o famoso bezerro de ouro. Arão, que era irmão de Moisés, construiu esse bezerro de ouro. E eles estavam lá adorando esse bezerro, enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. Aí, nesse meio tempo, Moisés desceu, e quando Moisés desceu, que estava aquela adoração pagã, aí o que aconteceu? Aí, a Bíblia diz que Deus começou a falar com Moisés que ia acabar com tudo, que ia matar todo mundo e ia acabar com aquilo tudo. Ia passar a espada em todo mundo e acabar com tudo. Aí o que acontece? Aí você começa a ler o texto bíblico, aí você vê Moisés aconselhando Deus. Tipo, eu vou falar em palavras mais, digamos, mais objetivas, não com a linguagem bíblica. Ou seja, Moisés fala assim: ô Deus, pensa bem, cara, o que você vai fazer, cara? Você vai matar todo mundo. O que vão dizer de você depois, cara? Pensa bem, não precisa ser uma atitude tão dramática assim. Pensa numa outra saída, mas não vai matar todo mundo e coisa e tal. Então você vê o mortal dando conselho pro divino. Aí nessa, ele fala: pensando bem, eu me arrependi dessa ideia. Pensando bem, eu não vou matar todo mundo não, eu vou matar só um pouco, né? Então Moisés, faz o seguinte: desce lá embaixo e faz assim, ó. Pega todo mundo que é da tribo de Levi e separa de um lado. E o resto mata todo mundo, passa no fio da espada. Quem não for da tribo de Levi, mata todo mundo. Homem, mulher, velho, criança, mata todo mundo. E assim foi. E eu vou te dar um outro exemplo. Um terceiro, para fechar essa tríade, com relação ao rei Saul. O rei Saul foi um dos primeiros reis de Israel. Ele foi ungido pelo próprio Deus, segundo a Bíblia. Mas lá na frente, Deus disse: eu me arrependi de ter ungido Saul como rei de Israel. E não estou querendo mais ele, não. Então, eu já estou muito triste com ele. Eu já escolhi um outro rei para ficar no lugar dele, que no caso seria Davi. E tem outros eventos, mas eu acho que esses 3 já servem aí para a nossa discussão. Perfeito. Ritomes, tem algum ponto para poder comentar? Eu só ia falar do caso onde existe a predestinação, que, sim, olhando desse ponto de vista onde Deus já meio que montaria a personalidade das pessoas, realmente, de fato, não explicaria algumas coisas, porque, de certa forma, você poderia dizer que os homens maus foram criados por Deus e não que a maldade ou bondade seria alguma coisa que o ser humano vai adquirindo. E agora que já vai juntar com a minha próxima pergunta, que assim, já deu pra perceber que tu é um cara bem ceticista, Renato, e que, de certa forma, parece que pra você tudo tem
parece ter uma explicação lógica, que já vai juntar com a pergunta que eu tenho assim, qual que é a sua opinião a respeito da criação? Aliás, você acha que a criação humana é de fato uma criação, por exemplo, assim? Você acha que, por exemplo, assim, seria mais plausível alguma coisa racionalmente explicável? Por exemplo, assim, que há muito tempo algum extraterrestre que era muito avançado tecnologicamente veio e trouxe a vida para cá, por exemplo? Você acha que numa concepção dessa isso seria mais plausível a resposta da criação humana? E nem precisa ser necessariamente, perdão, nem precisa ser necessariamente alienígenas ou alguma coisa assim. Ou você acha que tipo assim, a origem humana tem uma explicação racional? Olha, hoje, depois de tudo que eu li, especialmente nesses últimos 10 anos, é, tem um livro que eu comecei a ler recentemente de um escritor, se eu não me engano, ele é israelita, o sobrenome dele é Harari. É Breve História da Raça Humana. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na raça humana, o que acontece? Tudo que existe, digamos, no mundo, você tem o seguinte, você olha para o passado, existe um passado humano que é um período histórico muito, muito longo. Então, o que acontece? Aí, quando você olha para a história, o que você procura para entender a história? Isso do meu ponto de vista. Você procura evidências. Então, o que acontece? Primeiro, se nós admitirmos que a Bíblia, com a história da criação, ela está correta, então o planeta Terra tem só 6.000 anos. Ok? Se nós continuarmos admitindo que a Bíblia está certa, aí a gente vai se perguntar, primeiro, sobre a razoabilidade de você colocar todas as espécimes da Terra numa arca de 125 metros quadrados. Ou melhor, perdão, 125 metros de comprimento, mais ou menos tinha a arca. Como é que você colocaria todos os animais do planeta? Como é que esses animais se deslocariam para a região onde estava a arca? E outros problemas. Agora, quando você olha do ponto de vista objetivo, aí você sabe, existem evidências arqueológicas de que o Homo sapiens não é o primeiro humano que existiu na face da Terra. Existiram outros humanos antes de nós. Muitos outros. E da existência... Sim, fale. Perdão, você se refere a Neandertal? Exatamente, não só o Neandertal, mas outros humanos. Então, existem muitas... Hoje em dia, tem uma série de estudos. Ainda que houve um tempo em que as pessoas falam, poxa vida, esse negócio de homem das cavernas, isso aí não existe, cara. Tem uma fraude lá eu não me lembro agora qual é teve uma descoberta arqueológica sobre os nossos antepassados que de fato foi uma fraude. Mas a maioria das evidências que existem, elas atestam que existiram pelo menos umas 5 linhagens de humanos diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nós tivemos um fóssil encontrado de uma mulher. Eu não sei se vocês se lembram disso. Eu não me lembro agora o nome que deram a ela. Foi encontrado na região do Nordeste. Eu acho que eu lembro. Acho que eu vi esse caso. É um fóssil antigo de uma... Não vou lembrar o nome também, mas eu acho que eu lembro. Então, o que acontece? Hoje eu acompanho muito um cientista brasileiro. Encontraram até uns copinhos perto dela, tipo umas vasilhinhas, não foi? Isso, exatamente. Eu acompanho nos últimos tempos um cientista brasileiro, Marcelo Gleiser. Inclusive ele tem um canal muito, muito ativo no YouTube e no Facebook, e uma comunidade para se discutirem assuntos científicos. Então o que acontece, gente? O problema do humano é que nós pensamos no nosso dia que tem 24 horas, nós pensamos na nossa vida que gira em torno de 80 anos, mas a existência do universo ela já tem pelo menos 13 bilhões de anos. E a nossa existência aqui nesse planeta dos humanos
ela tem 200 milhões de anos. Então, quer dizer, isso que a ciência fala, não é uma crença, não é uma ideia. São coisas baseadas em arqueologia, em paleontologia, em estudos até mesmo da Lua, dos astros, enfim, tem uma série de estudos para atestar isso. Então hoje eu não consigo pensar, especialmente quando você estuda a Bíblia por 25 anos e você começa logo no começo você começa a perceber algumas coisas absurdas que não fazem sentido. Porque eu vou dar só um exemplo para vocês. A Bíblia diz que a Terra foi criada em quantos dias? 7? Não, 6 e o último foi para descansar, né? Exatamente. É isso mesmo. É uma coisa que a maioria de nós conhece de cor, aprendemos no catecismo, na religião, em algum lugar nós aprendemos. Mas aí eu te pergunto, a luz foi criada em qual dia? Pô, o Cliff vai me ajudar nisso daí. Eu peço ajuda ao universitário aqui do canal. Não me falha a memória, a luz foi criada no quarto dia. Se a luz foi criada no quarto dia, uma coisa eu te asseguro, não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Se ela foi criada no quarto dia, como é que houve o primeiro, o segundo e o terceiro dia se não tinha luz? Esse é o primeiro bug. É o primeiro bug que dá logo no começo. Aí você fala, ué, mas peraí. Ô, Renato, mas desculpa, mas teoricamente se Deus ele é onipotente, acho que ele não precisava de luz, né? Mas a questão, pensa o seguinte, hoje, quando eu falo sobre a Bíblia, eu falo de um ponto de vista objetivo. Qual é o ponto de vista objetivo? Sim. O ponto de vista objetivo é aquilo que está escrito lá. Que eu posso ler aqui na minha Bíblia, se eu tivesse como aqui eu leria, e você pode pegar um outro exemplar e você ler aí. Então não é algo que eu inventei, nem que você inventou. É algo que está escrito há algumas centenas de anos. Então aí você começa a pensar, poxa, cara, tudo bem, né? Deu algum problema. Aí você encontra uma cobra que fala. Logo no começo, uma cobra que fala, uma cobra que induz os primeiros, o primeiro casal de humanos, segundo a Bíblia, a pecarem contra Deus. Aí você fala, tá, tudo bem. Uma serpente falante. Beleza, mano. Vamos em frente. E o que acontece? Um pouco atrás aí, a gente estava falando sobre a predestinação, sobre o Deus que se arrepende. E agora a gente se depara com uma outra problemática, que é a origem do mal. E quando você lê na Bíblia, eu não me lembro de cabeça agora a passagem bíblica, mas a Bíblia diz com todas as letras, segundo a narrativa diz que é Deus próprio quem está falando. Ele dizendo que ele cria o mal. Está escrito nesses termos. Eu crio o mal. Mas quem está falando? Quem está falando aqui é o onipotente. Eu não me lembro de cabeça essa passagem, gente, mas isso está escrito literalmente. Que é o próprio Deus quem cria o mal. Bom, se ele cria o mal, como é que ele pode ser bom? Rapaz, se a gente... Bom, eu vou abrir para vocês me fazerem outra pergunta. Se a gente for nesse caminho aí, esse podcast vai longe, mas eu vou fazer minha pausa, deixar vocês... Não, eu acho bom. Eu acho bom que você fale, para justamente o ouvinte ter uma boa perspectiva daquilo que é para se analisar, né? Aqui eu quero trazer lógica para essa bagaça. Não, Então, a única coisa que eu vou fazer da minha parte, Pode eu falar, meio que vou estender a pergunta. Eu tinha falado se ele acredita em algumas coisas serem puramente explicadas no raciocínio e tudo. Eu meio que vou estender a pergunta assim, você acha que tem alguma coisa que não tem uma explicação lógica ou de forma de raciocínio? Por exemplo, você acha que tem alguma coisa que mesmo que o ser humano pensasse muito, não... Eu tenho certeza que existem muitas coisas. Porque, olha só, o que me faz hoje ser uma pessoa que aprecia, admira e usa a ciência como um meio para interpretar a realidade
é que a ciência, ela admite as suas limitações. A ciência, ela admite que ela não sabe as coisas. E eu acho isso muito legal. Então, eu particularmente, eu sei que existem muitas coisas que eu não sei explicar. Agora, o fato de eu não saber explicar, ou você, ou outra pessoa não saber explicar, não significa que aquilo é algo sobrenatural, ou que é algo divino. Só significa que nós não sabemos. Né? É como nós pensarmos, por exemplo, nos nossos antepassados, quando estavam lá na época das cavernas, quando de repente um raio caiu na terra, em cima de uma árvore, e criou um incêndio. O que eles devem ter pensado? Imagina... Certo. Thor. Não, só uma coisinha. Não, é que assim, eu entendi o que você quer dizer, mas no caso do... Acho que não valeria muito a pena comparar com o Homem das Cavernas, porque assim, tá, pra ele não faz sentido o que que é uma luz, que ele nem tinha muito o conceito do que é a luz, veio do céu e de repente aconteceu alguma coisa que fez aquele lugar onde cai coco esquentar muito. Hoje a gente já desenvolveu um raciocínio, tudo, e tecnologias para entender que é um raio, tudo, o que que causa. Mas fala assim, tipo, a gente conseguiu evoluir a tal ponto. Eu acho que você entendeu, tipo, eu entendi também o que você quer falar, mas eu falo assim, alguma coisa que não importa o quanto a gente evolua tecnologicamente e psicologicamente. Alguma coisa assim que a gente não consiga encontrar explicação, não importa o nível que a gente chega. Olha, eu não consigo pensar especificamente em alguma coisa, mas, por exemplo, eu vou divagar um pouquinho aqui para astronomia. Por exemplo, o universo é uma coisa curiosíssima. É uma coisa tão grande, mas tão grande. E o espaço, quando eu falo espaço, eu me refiro da distância entre os corpos celestes. Ela é tão grande, cara, que mesmo que a gente tenha tecnologia para alcançar, por exemplo, a constelação de Andrômeda, que é a mais próxima da gente, mesmo que nós tivéssemos condições tecnológicas de ir até lá, a gente não teria condições biológicas. Ia ter que ser várias gerações humanas viajando, morrendo uma, nascendo outra, morrendo. Ou seja, os que partirem daqui da Terra não conseguem viver tempo suficiente para fazer nem 1/10 da viagem. Então quer dizer, pô, meu, você fica aí, cara, puta merda. Aí você vê as pessoas falando, pô, meu, tem evidências aí de que a gente recebeu visita de extraterrestres. E tem umas coisas que a gente não sabe. Tem aquelas pedras de Stonehenge lá que ninguém sabe explicar. Enfim, tem várias coisas que nós não sabemos explicar. Coisas que deixam a gente perplexo. Mas a gente... Só uma coisa, o das pedras é uma figura, né? Que é mais ou menos um homem, como se ele tivesse meio que agachado, né? Que você encontra ela em várias partes do mundo e, tipo, antes do homem conseguir viajar. É essa que você tá falando, né? Isso. Acho que é Squatterman o nome. Tem aquelas pedras que ficam empilhadas. Squatterman. E tem tipo assim, elas ficam empilhadas em círculo. Elas são pedras octogonais. Octogonais não, perdão. Quadrado, retângulo. Aquelas pedras que ficam em pé e ficam as pedras em cima, uma apoiando na outra. É isso aí. Elas formam um tipo de círculo, né? Desculpa. Isso. Tá certo. Então aquela história, cara, tem muita coisa que a gente não sabe Beleza. ainda, não sabe explicar. A coisa vai longe, vai muito longe. Então, em suma, eu te diria que aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos, sobre a nossa mente, sobre o universo, é infinitamente pequeno comparado diante daquilo que a gente não sabe. A gente não sabe tanta coisa, cara. E aquela história, hoje eu fico muito confortável em dizer que eu não sei muitas coisas que me perguntam. Fico muito confortável. E quando eu era religioso, era diferente. Eu quase tinha resposta para tudo. Tudo tinha uma resposta. Podia não fazer sentido, mas que tinha resposta, tinha. Né? Certo. Bom, acho que o Cliff pode já fazer a próxima pergunta Renato, dele.
Pode falar. Renato, na verdade, essa pergunta que eu vou fazer pra ti, eu acho que é uma pergunta que muitos ateus acabam recebendo essa pergunta. Deve ser até chato ver essa pergunta. É, Ah, hum, é, então, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. Quando o Big Bang supostamente começou o universo, o que foi que explodiu? De onde veio o primeiro pedaço de matéria? De onde veio a energia para causar essa explosão? só uma coisa, só uma coisinha aqui, antes de começar a responder. A gente chegou a perguntar, né? Tá certo que dá pra ver que o Renato ele tem um certo entusiasta da ciência, mas tu acredita na teoria do Big Bang? Ou você acha que, por exemplo, alguém já fez alguma teoria que é mais plausível? Olha, eu vou responder da seguinte forma. Eu não acredito na teoria do Big Bang. Eu vou dizer para você, eu sei que essa teoria, ela faz sentido, porque existem evidências e existem equipamentos que podem medir a expansão do universo. Isso existe. Uhum. Então não é uma questão de você acreditar. Agora, voltando a outra pergunta, onde tudo começou, como tudo começou? Olha, se eu soubesse responder essa pergunta, eu certamente receberia um prêmio Nobel de Física, de Astronomia, porque é a pergunta que O cara fazem, já por não exemplo, existe em para o forma Marcelo física Gleiser, mais. para os maiores físicos do mundo. E a resposta é: nós não sabemos. Nós não temos ideia. Porque o que se sabe é que a matéria de tudo que existe, ela estava profundamente condensada numa partícula infinitamente pequena. E alguma coisa que a gente não sabe o que foi, desencadeou a expansão dessa matéria. Então é curioso a gente pensar nisso, porque a gente fala, pô, meu, eu tô agora mesmo sentado numa cadeira, eu tô olhando para um monitor, tô olhando para uma caixa de som aqui em cima da minha mesa, e eu posso tocar nessa caixa de som. Mas, cara, a verdade é que essa caixa de som ela não é sólida. Eu entendo com os meus sentidos que ela é sólida porque a matéria da minha mão ela não pode traspassar a matéria da caixa. Mas é por causa da densidade atômica que eu não consigo. Porque, na verdade, vocês certamente são pessoas esclarecidas, sabem disso. O átomo, o núcleo atômico, ele está profundamente distante dos prótons e dos elétrons. Mas uma distância, assim, imensa, cara. Então, se nós olharmos para o átomo do ponto de vista microscópico, nada é sólido, não existe nada sólido. Nenhuma matéria é sólida. Isso aí deixa a gente maluco, né? De fato. Então, eu não sei. Hitomi, tu tem alguma coisa para poder comentar? Tipo, nesse aspecto, não. Acho que Hitomi? ele respondeu. Não, eu tô aqui. Ah, tá. Só vai falar que acho que nesse aspecto ele já respondeu o que eu gostaria de ouvir, sim. Você vai fazer a próxima. Ah, não, Beleza. é minha vez agora de fazer pergunta, né? É o que eu tô falando. Que burro, não sabe nem lembrar. Não, acho que eu vou aqui pra última minha aqui, que já. Acho que já deixou bem esclarecido mais ou menos o que dá pra um ateu pensar, a forma que a visão de mundo de um ateu. Eu sei que, tipo assim, olhando o que eu vi do seu canal e o que você falou aqui agora, pode parecer meio óbvia a resposta, mas você se imagina em alguma situação assim, você voltando a acreditar em alguma forma de divindade? Nem precisa ser necessariamente uma Bíblia ou um Deus cristão, mas assim, qualquer coisa que supostamente ultrapassaria qualquer barreira lógica, entendeu? Não precisa ser necessariamente Deus, Jesus, nada assim. Mas alguma Pode ser coisa que, tipo assim, Buda. você. É que Buda não é bem um deus, né? Mas acho que ele entendeu o que eu, Eu que eu quero sei. dizer. Não, eu entendi a sua É. pergunta. Eu vou te responder da seguinte forma. Quando eu me desliguei da religião, eu adotei uma postura agnóstica. E mantive essa posição agnóstica e fui caminhando, fui seguindo para diante. E o que acontece? O tempo passou,
Eu continuei estudando, pesquisando, me informando. E o que aconteceu é que eu dei um passo à frente. Então, do agnosticismo, hoje eu me admito completamente ateu. Ou seja, o agnóstico ainda admite a existência de uma divindade. Ele não sabe que ela existe, mas ele admite que pode existir. Eu já estou numa fase em que eu não vejo a mínima possibilidade de que haja qualquer divindade. Por tudo que eu vivi, por todas as experiências frustrantes que eu vivi na religião, onde eu testava a existência dessa divindade e via que aquilo não funcionava. Aquilo não funcionava. Então hoje eu olho pro mundo, para a minha realidade, para tudo que acontece ao meu redor, e quanto mais eu penso e analiso, até mesmo o comportamento das pessoas como um todo, a gente precisa olhar para isso também. Então você vê o tempo todo a realidade dizendo para você, cara, não tem nada. Porque o que acontece? Se tiver alguma coisa, se houver alguma coisa, essa coisa tá muito longe daqui ou não tá nem aí com o que está acontecendo aqui, porque não é possível. Não é possível. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, eu falei, escuta, o que você faria se você estivesse na tua casa e de repente você ouvisse os gritos de uma criança? Uma criança gritando, pedindo socorro. Essa criança está sendo atacada, essa criança está sendo violentada. O que você faria? A pessoa, poxa, eu faria qualquer coisa, eu derrubava a porta, eu pegava um porrete, eu fazia qualquer coisa, mas eu ia fazer qualquer coisa para salvar essa criança. Eu falei, ótimo, beleza. Agora me diz uma coisa. A religião vive dizendo que Deus ele é todo poderoso, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, aqueles atributos que a gente já mencionou aqui. Como é que ele pode contemplar na sua onisciência diariamente crianças sendo violentadas e mortas, mulheres sendo estupradas e mortas, seres humanos tendo seus mais básicos direitos sendo extirpados, arrancados da vida deles por causa de guerra, por causa de ganância, por causa de tanta coisa. E, cara, o que acontece? Não acontece nada. Então, por favor. A sua pergunta seria, por que Deus permite o sofrimento? Se ele tem tanto poder e tanta maneira de evitar essas coisas, né? E se promulga um Deus de certa forma justo, entendi. Não, a única coisa que eu vou falar assim pra finalizar, então, meio que na sua concepção, é meio como se fosse estágios, assim, como se o ser humano ele fosse mais livre, fosse, eu não vou dizer superior, mas assim, fosse o estágio final da liberdade humana, conforme o homem vai abandonando uma ideia de algum ser acima dele. Eu não falo acima, por exemplo, assim, por exemplo, a gente está acima de algum animal, alguma coisa assim, então tudo pode. Eu falo de um criador, então, conforme mais o homem vai abandonando a necessidade de um criador, seria o ápice da liberdade, no caso, então, por isso que você não veria uma forma de voltar. E livre pensamento. É o livre pensador, ele não tá preso a dogmas, ele não está preso a verdades absolutas. Porque a vivência humana, pelo menos a vivência do homem na civilização, ela demonstra o tempo todo. Não existem verdades absolutas, não existe moral absoluta. O que existe é um aprendizado, o que existe é uma cultura, o que existe é uma evolução do ser humano que vai aprendendo, que vai modificando, que vai melhorando. Em outras circunstâncias pode acontecer o contrário também. O ser humano pode involuir, pode regredir. Nós temos visto o nosso país ultimamente num processo de regressão assim que a gente voltou a discutir se a Terra é plana ou é redonda. É uma coisa assim muito louca, muito louca. Compreendi. Você não acha válido, só pra finalizar essa discussão, aqui não? mesmo, acho que eu já tô, satisfeito, a questão assim. da Terra, Acho que da Terra plana. Eu não entendi. Alô? Eu não entendi. Deixa o Vitor me falar o ponto dele e eu já te faço essa pergunta referente ao que você falou. Não, eu queria falar assim que o meu backlog de perguntas acho que já tá bom, eu já consegui meio que matar o que eu tinha em dúvida. Foi
Foi legal, agora eu meio que só vou Não, esse comentar era em o cima aí do ponto. que você perguntar agora, o Cliff. Não, esse é o ponto. Vai dar vai dar 1 hora de podcast. Eu vou perguntar pro Renato se ele quer continuar. Eu tenho mais 3 perguntas ainda. Se ele quer continuar ou se a gente deixa, sei lá, para outro dia. O que você acha, Renato? Pode 3 perguntas mais, vamos adiante. Pode prosseguir. Mas uma das perguntas que não estava no vocabulário, que foi justamente esse ponto que você trouxe em pauta aí. Você acha que Você acredita que esse ponto da Terra plana ele não seria válido como discussão? Por quê? Por quê? Olha só, se você fizer uma observação, mas muito simples, cara, muito simples. Por exemplo, quando você já teve o privilégio de observar o nascer do sol do cume de uma montanha? Não, infelizmente. Eu digo mesmo. Eu tive essa experiência, eu tinha aproximadamente 19 anos, na cidade de Bragança Paulista. Eu era muito religioso na época e o que eu fiz? Eu subi no cair da noite, subi um pico que tem mais de 1.000 metros de altitude Nossa. e fiquei lá, passei a noite lá sozinho orando a Deus, né, buscando o meu Deus que eu acreditava na época, e até que nascesse o dia. E eu vi o sol nascer lá de cima. E é uma experiência muito curiosa. Porque o que acontece? Você vê o sol progressivamente surgir no horizonte. Você vê o sol surgir no horizonte e você olha para o sol e você nota nitidamente, bem, o sol é esférico, todo mundo sabe disso. Aí quando você tem uma noite de lua cheia, você também olha para a lua e você sabe, não precisa ninguém interpretar isso para você. Você sabe que a lua é esférica. Aí você fala, bom, o sol é esférico, a lua é esférica. Qual a possibilidade da Terra não ser do mesmo formato? E se você pega uma luneta e você consegue observar Saturno, você consegue observar alguns planetas com uma luneta que você compra aí por um preço totalmente acessível. E você vê alguns planetas do nosso sistema solar e você constata que todos eles são esféricos. Aí você se pergunta, se a maioria dos planetas que eu posso observar e alguns que eu posso ver a olho nu são esféricos, por que a Terra é plana? Você acha que faz sentido uma coisa dessa? E a experiência mais fundamental que existe, o relógio de sombra. Gente, não seria possível você ter um relógio de sombra se a Terra não fosse esférica. Não tem como, cara. Então é uma discussão assim. Você fala, cara, o que aconteceu com a gente? A gente tá no século XXI, na era da informação, discutindo coisas pelas quais gente morreu na Idade Média, queimada, cara. Giordano Bruno e tantos outros foram queimados, cara, lá atrás. E os caras estão... O que aconteceu com a gente? Então, por essas razões, eu acho uma coisa assim, cara, absolutamente sem sentido. Certo. Perfeito. Perfeito. A primeira das últimas 3 perguntas. Essa é uma pergunta que eu vi bastante em fóruns aí na internet. E eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito dela. Do porquê cidades surgiram subitamente entre 3.000 e 1.000 antes de Cristo. Você entendeu a pergunta? Quer que eu repita de novo? Subitamente entre 3.000 e... Isso, muitas cidades surgiram subitamente entre 3.000 e 1.000 antes de Cristo. Você precisou alguma coisa a respeito disso? Tem alguma informação a respeito disso? Eu também queria entender o contexto dessa pergunta. Entendo. Não, Então, na verdade é o seguinte. Muitas dessas pessoas que afirmam isso utilizam aquelas representações de cidades antigas, as hindu, maia,
Aquela outra também que eu esqueci o nome, que tem aquela deusa Nana. Eu esqueci o nome daquela civilização. Uma das mais antigas da humanidade. E ela surgiu nesse período de 3000 antes de Cristo. Aí as pessoas costumam dizer que isso explicaria que as pessoas surgiram subitamente em um período da história e não conforme evoluíram. Deu pra entender? Acho que tu vai ter que ir pra varanda mesmo, hein, cara. Eita. Melhorou agora? Cara, Exatamente. Exatamente. Exato. eu, Ah, eu tá. acho, Acho eu que acho que deve ele ter quis perguntar assim cortado. Deve se. ter cortado. Não, acho que eu queria dizer Pode se, falar, por exemplo, Retorno. assim, que, pô, hinduísmo, maia, isso aí teria toda uma ligação religiosa, uma tradicional. Acho que a pergunta que ele quis dizer é se, por exemplo, se não teria um envolvimento da. Se, tipo assim, se isso em tese não contestaria que o surgimento de civilizações aí implica que exista a existência de algum ser mitológico, entendeu? Ah, eu acho que é isso. Eu acho. Olha, é curioso. Eu vou sugerir para vocês. Recentemente, eu não me lembro já quantos anos faz, mas coisa de 2, 3 anos atrás, mais ou menos, descobriu-se ruínas de uma civilização na Índia que tem mais de 5.000 anos. A região na qual existe esse sítio arqueológico chama-se Vale do Indo. E essa civilização tem algumas características muito curiosas. Segundo as descobertas arqueológicas até o presente momento, as evidências arqueológicas indicam que essa civilização ela era governada por mulheres. E a outra curiosidade é que não há ainda nenhuma evidência de cultos ou divindades nessa civilização. Então eu vou deixar essa Interessante. pulga atrás da orelha aí para vocês darem Uhum. uma pesquisada também. Qual o nome do. Vale do Perfeito. Indo. Perfeito. Vocês vão encontrar alguns documentários no YouTube sobre esse sítio arqueológico. Muito bom. A minha penúltima pergunta é: qual seria. Minha penúltima pergunta. Qual seria a base dos nossos julgamentos morais? Ok, ótima pergunta. Olha, eu vou te dizer do meu ponto de vista, ok? O que acontece? E é uma pergunta que a gente... Eu vou te dar um exemplo curioso. Eu tive uma namorada que ela era muito religiosa. Na época, eu ainda era agnóstico, tá? E o que acontece? Ela tentou, por diversas vezes, me levar de volta para a religião. E isso foi precisamente um dos motivos pelos quais eu terminei com ela. E o que acontece? Ela dizia para mim que o meu comportamento não condizia com o meu posicionamento agnóstico. Ou seja, ela me via como uma pessoa correta, uma pessoa boa. E como é que eu poderia ser uma pessoa boa se eu não tinha religião? Esse era o ponto dela. Então eu acho que tem tudo a ver com a sua pergunta. Então, o que eu entendo hoje, o que norteia a nossa moral é principalmente a nossa cultura. E a cultura e a educação que nos é passada de pai para filho.
Então, por exemplo, eu não preciso de uma crença para que eu tenha empatia por outro ser humano. Então, por exemplo, recentemente eu tive um amigo que é religioso e ele ficou internado durante quase um ano no hospital com um problema grave de saúde. E ele, sabendo que eu não era mais religioso, eu estava sempre constantemente indo visitá-lo, lutando com ele, dando apoio para ele, ligando para ele. Ele sempre muito grato, tá? Ele falou, pô, Renatinho, pô, cara, obrigado. Você sempre presente, sempre me ajudando. Ele teve um problema grave, ele precisou comprar remédios caríssimos. Eu ajudei, fiz campanha na internet, conseguimos juntar dinheiro. Enfim, fazer um monte de coisa para ajudar um outro ser humano. Então, aí a pessoa, pô, mas o que você acredita? Eu falei, eu não acredito em nada. Mas por que você está fazendo isso? Ué, porque eu só tenho uma vida para viver. Eu só tenho uma vida. E essa vida vai terminar muito breve. E o pior é que eu não sei quando ela vai terminar. Então eu quero fazer alguma coisa de legal, alguma coisa de bacana. Sabe? Para as pessoas. E existe um princípio básico que eu acho que está presente na maioria dos seres humanos. Você não faz para os outros aquilo que você não quer que façam com você. E isso, eu acho que engloba tudo, engloba toda a tua existência. Então você não vai maltratar uma pessoa porque você não gosta e não quer ser maltratado. Você não vai ferir uma pessoa injustamente porque você não quer ser ferido também injustamente. E por aí vai. Eu acredito que respondi. Perfeito. Sim, Perfeito. tipo, meus questionamentos acabaram, mas Minha eu última queria pergunta. passar que seria mais um contraponto. Pode falar, pode falar. Não, tipo assim, Pode falar, Hitome. não, é que assim, ele falou que, de certa forma, as coisas poderiam ser baseadas com forma na cultura e na educação. O que é verdade, assim. Mas assim, a gente tem uma cultura católica. Por exemplo, assim, seria correto dizer que, por exemplo, mesmo sendo ateu, uma pessoa que segue a moral cultural, pelo menos brasileira, mesmo ele sendo ateu, ele teria uma ética, uma moral e ética católica? De certa forma, eu diria que sim. Porque o que acontece? Hoje, como eu te falei, fazem 10 anos que mais ou menos 10 anos que eu rompi com a religião. Os últimos anos já me posicionei como ateu. Mas Uhum. os valores que eu aprendi na igreja, os valores humanos e tantas outras coisas, esses valores não me deixaram. Então o fato de eu não crer em divindades, isso não anula o aprendizado, o respeito, as coisas boas que eu aprendi. Essas coisas não vai sair de você nunca. Então, aquilo que é bom, e eu vou te dizer, não tem por onde você não dizer isso. Existem muitos bons aspectos na religião. Sim, existem. Tanto na religião evangélica, como na cristã, ou espírita, ou umbandista, ou seja lá qual for. A maioria delas traz em seu conjunto de ensinos boas coisas. Em geral, a maioria delas concorda com uma coisa, que você tem que amar o ser humano, que você tem que respeitar o ser humano, e vai por aí fora. Então a resposta é sim. Eu acho que independente de você não ter uma crença em qualquer divindade, você acaba sim influenciado pela cultura de um país, sendo ele católico ou cristão. Eu não tenho dúvida disso. Agora ficou bom pra mim, ficou claro, consegui entender. Nítido. E eu tenho a minha última pergunta. Dessa vez é uma pergunta mais pessoal. Renato, o que você diria? Supomos que você morreu e você se encontrou com Deus. O que você diria para ele? Se eu me encontrasse com ele, o que eu diria para ele? Eu diria para ele o seguinte, eu diria para ele que agora eu vou fazer uma simulação como se eu estivesse encontrando com ele mesmo, hein? Tá bom? Acho que Perfeito, para deixar sinta-se à vontade. mais claro. Eu acabei de morrer, aí eu acordo em outra dimensão e encontro com ele. Aí eu olho bem para ele e falo:
Mas que merda você fez lá embaixo, cara. Você deixou uma puta de uma confusão desgraçada lá embaixo. Você deixou um livro confuso. Você deixou um livro que durante... em todo o transcorrer desse livro, esse livro apoiou e serviu de base para os seres humanos fazerem uma das coisas mais detestáveis do mundo. Por exemplo, a escravatura. Puta merda. E a confusão? E as guerras? Porque um dizia que você estava com eles. Ou, por exemplo, você tem aquelas guerras típicas lá entre muçulmanos e cristãos. Uns diziam que você estava de um lado, os outros diziam que você estava do outro. E você, em momento algum, foi lá para acabar com essa confusão. E até hoje, a briga continua. Então, olha, você fez um trabalho muito, muito mal feito. Era isso que eu diria para ele. Esse aqui vai cair, hein? Não, se depois que a gente falou nos outros episódios não caiu, tá tranquilo ainda. Ó, se vocês quiserem cortar, fica à vontade. Não, fica à vontade. Oxe. Aqui eu compro. Não. Eu gostei da sua sinceridade. Eu gostei da sua sinceridade. Às vezes eu entro em algumas discussões, eu tento evitar, de verdade. Eu faço todo o possível para não ter que discutir esse tipo de assunto. Mas em algumas circunstâncias é inevitável. E eu falo para as pessoas, gente, é muita incompetência, cara. É muita incompetência. É uma bagunça, sabe? Por exemplo, hoje eu fico pensando, pô, as pessoas brigando. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma entidade nos Estados Unidos, ela é chamada Atla. Atla mesmo. É um Atlas sem o S. Atla.com. É uma entidade filantrópica que reúne estudiosos do mundo inteiro para estudar as religiões e a sua influência na sociedade. Em 2016, eles tinham registradas, né, nessa instituição 36 mil religiões evangélicas diferentes. Só evangélicas. Em 2016, 36 mil. Aí você fala, caramba, mas 36 interpretações diferentes, denominações diferentes? Só evangélica. Se for pegar as indianas, orientais e tudo mais, a conta vai ser muito maior. Aí você pergunta, ele podia facilitar as coisas, né, cara? Descia ali na Times Square, aparecia lá na Times Square e falava assim, ô gente, cheguei, vamos acabar com essa bagunça. Vocês ficam aí brigando, porque eu sou o Deus dos muçulmanos, porque eu sou o Deus dos israelitas, porque eu sou dos hebreus, porque eu sou dos católicos, porque eu sou etc. Então eu estou aqui presente e vim acabar com essa bagunça. Vamos acabar com essa divisão e vamos pôr no galinheiro. Podia fazer isso. Poderia, né? Ele é todo poderoso, mas isso nunca acontece, né? Então guerras e guerras são travadas há séculos em nome dele. Sangue derramado, sabe, por toda a história da humanidade e vai continuar, cara, infelizmente. É isso. Entendo. Eu acho que não somente eu, depois eu estou me falando da parte dele, mas eu acho que ficou bem nítido pro ouvinte o seu ponto de vista. Eu vou deixar para fazer minhas considerações finais depois. Mas desde já, cara, eu agradeço muitíssimo pela entrevista. Eu acho que essa foi uma das mais legais, eu diria, porque eu gostei da sua sinceridade, sinceramente. Acho que foi levando em conta todos os outros pontos. Eu acho que o que mais me animou nessa entrevista foi a sua sinceridade e espero que possamos continuar conversando aí nesses meios caminhos aí. Hitomi, faça suas considerações. Bom, como falei, eu tinha conseguido já, acho que ter uma opinião bem esclarecida do que exatamente um ateu pensa, ficou bem claro para mim. Agradeço o tempo que o Renato acabou disponibilizando aqui, afinal, ele deve ter a agenda dele, ele separou um tempo para escutar dois Zé Ruela aí na internet, então, de certa forma, obrigado. E
Agora o obrigado seria mais pro ouvinte, cara. Se você aguentou ficar até aqui, vou repetir o que eu sempre falo, eu agradeço por tomar liberdades com o seu tempo. E, de certa forma, pode aguardar o próximo vídeo que também já vai, no futuro vai ter mais convidados aqui. Foi da hora. E se qualquer coisa, se tiver alguém perguntando, tiver alguma pergunta pra alguém de uma visão ateísta, quem sabe pode ter alguma coisa no futuro. Mas até lá, eu agradeço aqui a companhia dos senhores aí. Por hora, até mais. É isso aí. Beleza, gente. Eu sou muito grato também pelo convite de vocês. Foi muito bacana, foi muito gostoso conversar com vocês. E é isso, eu estou à disposição de vocês aí. E muito obrigado. Agradeço também aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir. E muito obrigado. Pô, uma coisa que a gente esqueceu Então é foi isso aí. de fazer o jabá do canal do cara, né? Tu tem pretensão É de verdade, lançar é verdade. mais vídeos no futuro, assim? Você quer falar um pouquinho do que você posta Fala o no teu YouTube? canal aí, Renato. Né? Olha, na verdade o canal ele ainda nem tem nome, porque existe uma norma no YouTube. Para que você dê nome propriamente para o canal, você precisa ter um número X de seguidores que eu ainda não tenho. Então o canal ainda não tem nome. O que eu posso fazer é compartilhar o link com vocês aí depois. Vocês compartilham nas redes sociais e é isso. A gente compartilha as informações, discute ideias e tudo isso para a gente crescer e melhorarmos como seres humanos, né? Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Desde já agradeço a todos por terem acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e arrivederci. Um forte abraço a todos e arrivederci.